Álvaro Dantas, professor de História, mestre em História Social. Estou aqui para conversar com vocês e discutir um pouquinho a nossa disciplina História Econômica. No nosso bloco 3, vamos conversar sobre a era industrial e a economia mundial contemporânea. Como conteúdo do nosso bloco 3, vamos então finalmente compreender a consolidação do capitalismo que vai nascer lá na transição do feudalismo no final da Idade Média, com o capitalismo comercial. Estamos aqui no século XVIII e vamos estudar, relembrar um pouco a famosa Revolução Industrial, que vai trazer um novo processo de relações econômicas, de divisão de classe, que vai consolidar esse capitalismo industrial. E com isso temos consequências muito grandes para a história da humanidade, como o imperialismo, que vai prevalecer em todo o século XIX, a dominação das potências europeias, Inglaterra, França, Alemanha, que estão crescendo economicamente com essa revolução industrial e que vão dominar os continentes americanos, o continente africano, que vai ser todo partilhado, né? E suas riquezas serão exploradas, né? Como também a sua mão de obra, né? Então isso vai ser o chamado imperialismo, já fruto, né? E como consequência negativa desse capitalismo que vai se consolidando. Depois temos a Primeira Grande Guerra Mundial, que também é oriunda, né, desse processo, né, da Revolução Industrial, da divisão de riquezas, da disputa por essas áreas que tem matéria-prima que vão alimentar essas indústrias, e estamos traçando aí então um perfil que vai chegar até o mundo contemporâneo, onde esse capitalismo vai amadurecendo, crescendo, e chegamos hoje ao chamado capitalismo financeiro, e o que os economistas e historiadores denominam hoje a globalização. Essa globalização onde o capital, os países do primeiro mundo, através de seus produtos, de sua indústria, de sua economia, buscam dominar as economias periféricas. Então, nesse sentido, vamos fechando aí, né, esse estudo, né, que começa lá na Antiguidade Clássica, passa pela Idade Média, chega à Idade Moderna e chega à Era Contemporânea, com esse capitalismo que nasce no século XVI, mas que continua com toda a força em pleno século XXI, com o domínio da classe, dessa burguesia, né, que também vai nascer com o surgimento desse capitalismo, acirrando as contradições, a divisão de classe, as lutas sociais e todas as mazelas que nós vivemos de diferenças sociais no mundo atual. Vai trazer então, portanto, a compreensão da nossa economia contemporânea, que é fruto de um processo histórico. E vocês, como estudantes de história, vão perceber essa evolução e como a evolução, né, desse capitalismo vai estar tão forte e presente na nossa sociedade hoje, que domina praticamente todas as civilizações, todos os países do mundo, todos os continentes, e vai nos ajudar a pensar criticamente propostas de transformação dessa sociedade, propostas de também economias alternativas, onde possamos amenizar um pouco os efeitos, né, desse capitalismo selvagem que está presente nessa globalização e domina todas as sociedades contemporâneas do mundo atual. A avaliação do nosso bloco 3 será também uma avaliação processual dividida em etapas. A primeira etapa será uma etapa de leitura e pesquisa, onde vocês deverão elaborar uma cronologia histórica dos principais blocos econômicos regionais do mundo surgidos no século XX. Esses blocos econômicos surgiram com o objetivo de proteger as economias dos continentes, dos países vizinhos, de modo que haja um protecionismo e vantagens comerciais trazidas
pela criação desses blocos. A exemplo, o Mercosul, que foi um bloco criado para proteger as economias dos países da América do Sul. Tá? Bom, nessa cronologia histórica, vocês deverão destacar 5 pontos básicos principais: a denominação de cada bloco, os países membros que esses blocos abrangem, o ano da criação desse bloco, os objetivos pelos quais esse bloco foi criado, qual é a proposta, o que é que ele quer alcançar e as características de cada bloco desse. Feita essa cronologia histórica com cada etapa dessa destacada aqui por mim, vocês deverão socializar, aí já numa segunda etapa, com os seus colegas a cronologia que cada um de vocês elaborou, com esses pontos: denominação, ano de criação, objetivos, características. Então, claro que cada aluno vai trazer um bloco que um outro colega pode não ter conseguido descobrir em sua pesquisa, né? Então isso só vai agregar. Bom, feita essa postagem, né, todos deverão socializar no AVA, né, para que todos possam ter conhecimento, né, e isso é uma forma de aumentar esse aprendizado e esse conhecimento. E a partir dessa postagem, vocês vão promover um debate sobre a globalização e as suas consequências no mundo contemporâneo. Porque, na verdade, a criação desses blocos, elas surgem, né, são motivadas a partir dessa globalização, desse capitalismo financeiro que está aí presente. Para ajudar vocês na pesquisa e leitura e organização da cronologia histórica dos blocos regionais, um texto muito bom de Beatriz Weber, cujo título é Os efeitos da globalização nos processos de integração dos blocos econômicos. Então, nesse texto, nesse pequeno artigo, a autora vai fazer uma análise de como a globalização ela interfere e motiva a criação desses blocos econômicos, trazendo toda essa dinâmica proposta, né, dessa criação desses blocos, quais os seus objetivos e realmente os resultados alcançados. Para além dessa leitura, uma leitura básica, né, principal, para que vocês façam uma análise, né, essa ponte, esse link entre a globalização e a criação dos blocos econômicos, que vocês vão pesquisar e trazer. Vocês podem tanto fazer esse aprofundamento no nosso módulo da disciplina, que no último capítulo ele trata exatamente da globalização e dos blocos regionais, como também em vários artigos e textos publicados na internet. Temos aí um passeio, não é, pela história econômica dos diferentes períodos da história da humanidade, em aproximadamente 8.000 anos de história, onde vamos acompanhar a evolução das sociedades humanas, desde as sociedades mais primitivas, onde sobreviviam a partir de uma economia de agricultura, uma economia doméstica, e com a organização dessas sociedades que vão se tornando mais complexas, vamos observando o surgimento das grandes civilizações da história da humanidade, no Oriente Próximo, Egito, Mesopotâmia, na Idade Antiga, Grécia e Roma, Roma vai se tornar um grande império político e econômico e domina toda a Europa. Portanto, importantíssimo entender a organização econômica dessa civilização. Depois, um novo período da história, que é a Idade Média, onde a sociedade europeia tem um retrocesso no sentido de que o comércio ele se estagna e o homem se volta para o campo. É a sociedade da economia feudal, do feudalismo, da servidão, da sucerania. Depois a gente vai observar mais um passo da história econômica, né, seguindo na história da humanidade, com a transição desse feudalismo para o capitalismo, que é o capitalismo comercial, a expansão europeia
e esse capitalismo que vai a partir daí do século XVI e chega até o século XXI. E aí nós temos vários pontos que destacamos nessa caminhada: Revolução Industrial, imperialismo, as grandes guerras, até chegar ao mundo globalizado de hoje, a criação dos blocos regionais e chegar e compreender toda a estrutura social e econômica que hoje nós, cidadãos desse mundo globalizado tão falado, estamos inseridos. E o que é importante para vocês, alunos de História, é não só conhecerem esse conteúdo, estudarem, pesquisarem, aprenderem, mas também desenvolverem uma visão crítica, analisarem esses processos para que a gente possa entender melhor a realidade econômica que nós vivemos no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade e, enfim, na própria classe social em que a gente pertence, para que possamos, a partir daí, dentro da proposta de um curso de História, que tem uma função social, de nos tornar sujeitos históricos, pensantes, atores, que possamos trazer uma contribuição e sermos de alguma forma agentes transformadores da nossa realidade social. Boa sorte para todos e contem conosco nos estudos. Warning, proximity alert. Unknown presence detected.